Olá, eu sou Silvia Soares, idealizadora e fundadora da BeCure. Eu sou Jamila Rocha, sou enfermeira especialista em cannabis medicinal e cofundadora da BeCure. Nós estamos aqui iniciando o nosso programa na TV Flórida com o objetivo de desmistificar e educar sobre cannabis medicinal. Nosso principal ponto é trazer essa parte, tirando os mitos sobre a cannabis medicinal e trazendo luz para educação e base científica, que isso é muito importante para justamente tirarmos essa ideia de que cannabis não é uma medicação. E nós gostaríamos hoje contar para vocês um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu e como a empresa foi fundada. É interessante essa história porque basicamente foi a Silvia que me achou. Eu já trabalhava no Brasil com cannabis medicinal, mas não tinha uma visão mais ampla, para dizer mais global sobre essa planta. E a Silvia trouxe, você trouxe não, né? Você me achou no mundo da internet. Então conta aí mais essa história que é bem interessante. Sim. Bom, eu já tenho mais de 20 anos de experiência com cannabis, né? Eu já plantei há muitos anos e extraía, fazia extração e fazia o meu próprio medicamento. Quando eu decidi levar a empresa para o Brasil, eu comecei a procurar as pessoas, tentando encontrar alguém para me ajudar com todo esse processo. E muitos dos meus amigos não quiseram, todo mundo ficaram com medo, né? Porque é muito difícil trabalhar com cannabis, ainda mais no Brasil. Tem muito preconceito e tem muita falta de informação também. Então, eu comecei a buscar na internet e foi muito engraçado, porque na internet eu achei a Jamila no Instagram e pelo Instagram eu comecei a segui-la, vendo que ela seguia os mesmos médicos, as mesmas pessoas que eu. E até, não tão relevante, mas ela tinha um porquinho. Quando eu abri o Instagram dela, eu vi um porquinho, eu achei a coisa mais incrível. E eu fiquei apaixonada pelo porquinho e comecei a seguir. Até que eu fui pedir uma reunião com ela e falei assim, vamos conversar? Vamos bater um papo? Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. E foi assim que eu conheci a Jamila, e sabendo a história dela também. Aí de lá pra cá a gente não se largou mais, né? Verdade. Mas no Brasil eu já trabalhava com cannabis, já tinha feito a minha especialização em cannabis medicinal e já estava trabalhando no ramo de representação. Só que eu sempre fui muito estudiosa no sentido de querer saber mais sobre a planta. Então eu não me deixei levar só pelas informações que eu obtinha na academia. Então eu fui mais a fundo. Então eu comecei a plantar, comecei a desenvolver alguns métodos, aprender novas metodologias de extração, como saber diferenciar produtos de qualidade. E aí com a Silvia a gente juntou, podemos dizer, essas duas potências de mulheres e transformamos isso numa empresa que realmente se dedica a buscar melhor qualidade, que se dedica a buscar melhores produtos e principalmente trazer educação de qualidade para as pessoas que realmente precisam utilizar essa planta, tanto no segmento de tratar uma doença, tratar uma patologia, como também pessoas que buscam qualidade de vida, ter saúde e bem-estar. Que é isso que a gente traz muito como carro-chefe da nossa empresa, que a cannabis ela não é só para tratar uma doença, mas também para trazer saúde e bem-estar. E quando a gente fala de cannabis, a gente está sempre trazendo no sentido de cannabis medicinal. Precisa-se ter um acompanhamento, precisa ter um profissional responsável te dando as informações necessárias sobre isso. Então a BeCure ela se preocupa muito com isso. E é por isso que hoje o nosso programa está aqui na TV Flórida, justamente trazendo informação de qualidade. E tentando, obviamente, desmistificar essa planta maravilhosa e todos os benefícios que ela pode trazer pra gente. Então, Silvia, conta mais um pouco como foi que surgiu a BeCure, como que você idealizou essa empresa? Bom, eu descobri a cannabis de uma maneira muito estranha, né? Vamos dizer assim, como as pessoas dizem, de uma maneira recreacional. Eu tinha muita ansiedade e um dia eu não aguentava mais de ansiedade e estava cansada de tomar remédio, de ficar dopada, tudo, e o meu namorado na época, né, me falou, olha, se você testar a cannabis, eu acho que você vai
vai fazer uma diferença para você muito grande. E eu pensava assim, não quero, né? Não quero testar, não quero saber de cannabis, né? Eu nunca tive preconceito, mas eu também não tinha interesse. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, então eu não tinha, né, acesso a esse tipo de coisa. E eu, numa das minhas crises, né, muito grandes, de pânico, eu testei a cannabis com ele. E no momento que eu testei a cannabis, eu tenho que confessar que foi ali, coisa de 5 minutos. Não deu 15 minutos, 5, 10 minutos. A minha ansiedade já tinha ido embora, assim, completamente. Aquilo foi um choque pra mim, porque eu pensava assim, sabe, muitas vezes, puxa, eles falam que é droga, que isso é uma droga, que é ruim pra você, que tudo. Nunca consegui imaginar uma planta, né, alguma coisa assim, fazer um bem tão grande, coisas que os medicamentos não faziam e me deixavam dopada, eu não conseguia pensar, eu não conseguia analisar. Então foi muito difícil pra mim. E a partir daquele momento foi que eu comecei a pesquisar. Nós estamos falando de 2001, 2002... Finalmente, perto de 2004, foi quando eu comecei a me aventurar a implantar. E a gente não podia plantar, estava tentando fazer, né, uma desobediência civil, vamos dizer assim. Mas eu precisava do medicamento, eu precisava do produto, eu sabia que me ajudava. E foi aí que eu comecei a plantar, a extrair. E comecei a voluntariar em lugares, em dispensários, em lugares que eu pudesse, né, ter mais acesso à planta, entender a planta melhor e saber o que eu poderia fazer com essa planta. Foi assim que nasceu a BeCure. Então, Silvia, conta melhor como foi transformar uma ideia numa empresa. No começo a ideia era realmente me tratar, né? A ideia era eu me cuidar, eu não ter mais ansiedade, não ter que mais ir parar no hospital, um ataque de pânico. Essa foi a ideia. E eu percebi que eu comecei a fazer a plantação, né? Plantar uma ou outra planta, extrair a planta e fazer os produtos. Como eu não sabia o que eu estava fazendo e a gente não tinha acesso. Nessa época não tinha acesso, não tinha nada de CBD, não tinha nada, um pouco já era legalizado o THC. Então você ia nas dispensários, comprava, né, alguma coisa e saía, mas a gente não tinha tintura, a gente não tinha óleos, nós não tínhamos tópicos, não tinha nada disso. Então eu comecei a me aventurar com a minha própria experiência, pouca e muita ao mesmo tempo. Eu comecei a me aventurar e colocar o extrato da cannabis nos produtos. Eu já tinha meu shampoo, então eu colocava o extrato no shampoo. Eu já tinha né, outros produtos, creme de rosto, tudo. Eu simplesmente ia e colocava o produto lá. Depois, com o tempo, não sei se vocês conhecem, já vou falar em Reddit. Reddit é um website que a gente tem muito acesso a coisas que não tem na web normal, né? Acesso a coisas assim. E foi ali que eu aprendi um monte de coisa, da planta, como plantar, como extrair, como fazer Rick Simpson Oil e um monte de outra coisa. E comecei a fazer. E um dia eu me aventurei a colocar esse extrato no lubrificante, porque minha amiga falava que ela tinha endometriose e sofria muito com isso. Eu falei, eu vou fazer um produtinho para você testar. E eu fiz isso. Coloquei o extrato de cannabis no lubrificante e entreguei para ela. Depois de uma semana, liguei para ela para saber como é que estava e ela ficou impressionada. Ela falou, eu não estou entendendo isso. Como que pode? Com isso, eu não sinto dor. Eu posso estar tranquila, isso ajuda pra caramba, não tem mais o que fazer, eu não posso mais ficar sem isso. E durante os anos eu continuei fazendo esses produtos, mas daquele mesmo jeito, tentando entender e aprender mais com a planta, e fiz muitos erros, e perdi a planta, e começamos a descobrir essas coisas assim. E eu depois estraguei um monte de coisa, mas foi valendo a pena. Então, com isso, eu fui descobrindo já que eu tinha um produto na mão. No primeiro dia, na verdade, quando a cannabis me salvou, eu já sabia. Eu já sabia que eu tinha um produto, que eu tinha alguma coisa muito boa na minha mão. Só que eu não sabia como construir e fazer isso. Foi aí que eu comecei a me voluntariar nos dispensários, a me voluntariar nas plantações, e tudo que eu podia ajudar a trimar, ajudar a fazer tudo em relação à planta para eu entender como é que é a planta. E foi aí daí que nasceu a ideia de abrir a empresa, legalizar, pegar todas as certificações, aprender o máximo que eu pude, né, sobre esse ramo que é muito complicado, não é fácil, mas vale muito a pena. E eu comecei a buscar tudo que eu precisava para poder trazer esses produtos para o mercado.
tanto aqui quanto ao Brasil. E principalmente o que eu descobri no Brasil é que os produtos do Brasil, as potências não eram tão altas. Então eu queria trazer um produto de muito alta qualidade e também de alta potência para pessoas, né, usarem o menos possível para ter um efeito muito bom. Então foi basicamente isso que aconteceu. E é interessante você falar isso, porque a gente pega o antes da regulamentação e o pós-regulamentação. Que aí você encontra aí uma separação que no início é tudo muito escuro, vai se fazendo sem você ter parâmetros para nada. Hoje, com uma regulamentação que infelizmente ainda o Brasil não tem, mas aqui nos Estados Unidos tem, traz com que a gente possa ter certificações para saber que produtos são de qualidade, para ter parâmetros, o que é interessante dentro da indústria, o que não é interessante, ou como também saber fazer as separações de produtos de extrema qualidade, produtos de baixa qualidade. Sim. Então, isso é bem interessante, porque você pegou esses dois pontos, do pré e o pós-regulamentação. Exatamente. Foi bem complicado, porque para a gente entender realmente o que é a planta, que ela é muito sensível, ela tem uma série de coisas que a gente vai estar trazendo nesse programa para vocês estar conhecendo da planta, e vocês vão descobrir que é uma planta, assim, de verdade, num certo ponto, milagrosa, mas como muitas vezes a gente não pode falar muitas coisas, né? Eu não diria, eu já sou da base da ciência, né? Eu não falo milagre, mas que essa planta transforma vidas, isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque nosso organismo ele já está ali preparado para metabolizar ela, como também nós produzimos moléculas que são similares à que tem na planta. E isso a gente vai estar trazendo mais detalhadamente no decorrer dos próximos episódios. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês todos os obstáculos que a gente teve que passar para estar aqui até agora. E a partir de agora também, porque ainda estamos dentro de várias normativas que nós temos que obedecer para poder estar aqui falando para vocês dessa planta, da educação, que esse é o objetivo desse programa. Eu gosto sempre de falar que existe um lado bom e um lado ruim dessa história. O lado bom é que, através de uma regulamentação, a gente sabe definir quais são os parâmetros para a gente estar trazendo um produto de qualidade. Mas o lado ruim de uma regulamentação é sobre questões de como esse acesso, como esse produto chega até você, chega até na sua casa, chega até na sua família. Porque, assim, nós não podemos trabalhar com publicidade, propaganda explícita do produto. Nós não podemos dizer, funciona para doença XYZ, porque tudo está dentro das normativas do país vigente, né? Hoje a gente está aqui nos Estados Unidos, mas o Brasil também tem as suas normativas, porque no Brasil existe uma regulamentação para cannabis medicinal para tratar algumas patologias que tem a certificação da Anvisa. Hoje, nosso produto chega no Brasil através da RDC 660 da Anvisa. Então, o nosso produto está regulamentado dentro do Brasil, como também está regulamentado dentro dos Estados Unidos. Nós temos os certificados, que são acreditados pela FDA, e também os selos também, que faz parte de toda essa cadeia de produção quando se fala de cannabis medicinal. Então, tudo isso traz pontos positivos e pontos negativos. E o importante é que nós temos que ter em mente é que nós tivemos 100 anos de proibição dessa planta, que não se tocava nesse assunto dessa planta, a não ser algo que só trouxesse danos. E agora a ciência traz novas revelações sobre a cannabis, o quão essa planta tem um potencial terapêutico. Então, essa planta, ela é sim usada para manutenção de saúde, ela é sim usada para tratar algumas patologias. E essa informação tem que chegar a todos. Então, a gente tem aí 100 anos de proibição e a gente está começando uma nova era de educação sobre cannabis. Então, esse é o ponto principal. E a gente vai trazer muitos mitos e verdades que vão ser bem interessantes de destrinchar cada pedacinho deles aqui com vocês. E esse é o nosso principal função, trazer informação e educação de qualidade. Então, só para vocês entenderem, o mercado dos Estados Unidos, ele é baseado em estados, né? Cada estado tem a sua lei e cada estado define. O CBD, ele é legalizado nos Estados Unidos inteiro, então você pode usar. Só que aqui nos Estados Unidos, ele é um suplemento
né, diferente, né, do Brasil, que a Jamila já vai explicar para vocês. Aqui nos Estados Unidos tem estados que aceitam o recreacional, que você pode ir no dispensário, você compra a sua cannabis, você pode fumar, você pode usar do jeito que você quiser. E o mercado medicinal, que é a parte do CBD. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, você compra o CBD no dispensário, você compra THC no dispensário, mas você também compra CBD em várias outras lojas, como no Whole Foods, como lojas assim normais que você pode encontrar até spas e lugares que vendem produtos com CBD, tanto os tópicos como tomados. No Brasil já é um pouco diferente. Eu vou deixar a Jamila falar para vocês. Isso, no Brasil não existe essa ampliação do uso de cannabis, ele é bem mais restrito. E quando a gente fala dessa restrição, a gente está falando de exclusivamente pacientes para uso medicinal. Então esse paciente ele tem que ter receita, tem que ter uma autorização da Anvisa para estar comprando os nossos produtos especificamente, se é importado. E são pouquíssimas as farmacêuticas que têm o produto na farmácia. Que aí a gente entra nesse viés, que quem é o maior forte na proibição da cannabis, né? Que levanta mais essa bandeira de proibir produtos de cannabis. Até recentemente era a indústria farmacêutica. Porém, a indústria farmacêutica no Brasil viu o quanto, e já tem a certeza, através da ciência, o quanto essa planta tem benefícios medicinais, que eles já têm produtos na farmácia à base de cannabis. Só que, infelizmente, para a realidade do Brasil, são preços estratosféricos. A gente está falando de um produto, por exemplo, que 30 ml custa R$ 2.500. Então, assim, para um salário mínimo, não bate, né, gente? Mas quando a gente fala de cannabis, né, as regulamentações de cannabis no Brasil, a cannabis ela é vista hoje, quem regulamenta a cannabis hoje no Brasil é a própria Anvisa, tá? Então, ela tem uns pré-requisitos para você fazer parte desse SCED, né, dessa lista de empresas autorizadas na Anvisa, e também os produtos que tem na farmácia, que aí os da farmácia são outra normativa, que é a RDC 327, tá? Mas, voltando aqui para o assunto de como que a Anvisa faz para fiscalizar esses produtos, como que traz essa qualidade de produto, como que traz essa segurança para o paciente e para o médico que está prescrevendo. Primeiro que você só consegue comprar produtos de cannabis no Brasil se você tiver receita médica, tá? Se for via importação, precisa entrar no site do governo e fazer uma autorização da Anvisa. Antigamente, 2014, que a gente está falando aí, que foi quando começou a ter as primeiras autorizações da Anvisa no Brasil, era um processo que demorava 10, 15 dias. Hoje, é um processo automático que em 5 minutos você tem o seu documento. Sim. E esse documento é válido por 2 anos, que é onde te dá a garantia de você poder comprar o seu medicamento, por exemplo, vindo dos Estados Unidos, que é o que nossa empresa faz hoje, sem ser taxado, sem ser bloqueado e ter um acesso seguro. Então, é receita médica e essa autorização. Diferente, né, dos Estados Unidos, como a Silvia falou, a gente não tem essa possibilidade ainda do recreativo e é exclusivamente medicinal. Uhum. E a Anvisa também, para vocês saberem, uma vez que a gente tenta, por exemplo, a Bicure tentou levar os medicamentos para o Brasil, a gente entra na lista da Anvisa e a Anvisa faz um levantamento da empresa. Verificam todas as licenças, verificam se os laboratórios são de GMP, que, né, eu não sei falar isso muito bem, GMP para os Estados Unidos, se todos os laboratórios têm todas as certificações exatas, certas, para poder fazer aquele medicamento e exportar. E o mais importante, o que faz o medicamento, infelizmente, um pouco mais, menos acessível, vamos dizer assim, para a maioria da população, é que nós não podemos ter estoque no Brasil. Então, a gente tem que mandar daqui direto para o paciente. Isso é um custo muito alto, porque não é barato enviar, né, o shipping. Além do custo, né, a demora desse produto chegar no Brasil. Hoje, a nossa logística está muito mais eficiente, então a gente tem aí um prazo de 15 dias para o paciente estar recebendo em casa, mas já teve épocas assim, quando a gente não tem uma logística muito efetiva ou tem alguns empecilhos de demorar 30 dias. Então isso é muito ruim para o paciente, porque quem está doente, quem está precisando de uma medicação, não pode esperar, né? Bom, eu acho que era isso. Inicialmente, para a gente começar esse programa, então eu gostaria de convidar vocês para vir conhecer, vir entender um pouco mais dessa planta.
Venha conhecer com a gente, venha acompanhar com a gente tudo que a gente vai estar podendo falar nesses próximos programas, que tem muita informação muito boa, muito legal. Exatamente. Então, os próximos episódios vai ter uma pegada mais educacional, trazendo informação, tirando todas as dúvidas, os mitos e as verdades sobre tratamento com cannabis e, principalmente, mudar a visão sobre essa planta. Então, ficamos por aqui e esperamos vocês nos próximos episódios. Venha acompanhar. Até lá!